Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 572 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta muito legal, né? Não sei se vocês já perceberam que Paulo está muito alegre, está muito feliz com as notícias que Timóteo trouxe dessa igreja, né? Uma igreja que tem uma fé firme, que está passando por tribulações, mas está superando e que está com a fé fortalecida. Isso está trazendo uma grande alegria a Paulo. E ele, no capítulo 3, ele continua falando, né, sobre isso e da vontade de ir ter com eles, de estar com eles, da mesma forma que Timóteo também trouxe essa mensagem dizendo que eles também querem muito ver. É muito legal essa carta porque a gente percebe o quanto é importante a gente ter notícias, né, de pessoas que estão sofrendo perseguições por causa da fé cristã e estão superando, estão tendo a força em Deus. Estava vendo aqui com a minha esposa agora um site dizendo que 13 pessoas no mundo morrem por perseguição, por serem perseguidos pelo fato de serem cristãos, né? Isso sem contar as que são presas injustamente, as que são que sofrem tortura. 13 mortos por dia, gente, é muita coisa. Então tem muitos países que é muito desafiador você ser cristão e poder pregar a palavra de Deus, né? Então esse capítulo ele fala um pouquinho sobre essa questão e sobre a alegria que é ver a Deus fortalecendo e as pessoas passando por isso e não se desviando, não enfraquecendo a sua fé. Então, Paulo fala aqui no primeiro versículo do capítulo 3, assim: então, não podemos aguentar mais sem ter notícias de vocês. Por isso, Silas e eu resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar a vocês o nosso irmão Timóteo. Ele tem trabalhado conosco no serviço de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Nós o enviamos para animar e ajudar na fé de vocês, a fim de que ninguém fique desanimado por causa das perseguições. Vocês mesmos sabem muito bem que elas fazem parte daquilo que Deus tem para nós. Então é importante a gente já parar aqui, fazer uma pausa e perceber que por mais que Deus tenha uma vida abundante para a gente, Jesus veio, né, disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas as perseguições elas fazem parte de uma vida com Deus. Quem entrega a sua vida a Deus, quem decide seguir com seriedade uma vida cristã, vai sofrer perseguição, isso é normal, tá? Então é importante a gente ter essa consciência. Versículo 4: pois quando estávamos com vocês, nós os avisamos que íamos ser perseguidos. E como vocês sabem, isso aconteceu mesmo. Por isso não pude aguentar mais sem ter notícias de vocês e enviei Timóteo para saber como vai a fé que vocês têm. É que eu tinha medo de que o diabo os tivesse tentado de tal modo que todo o nosso trabalho tivesse ficado inútil. Bom, então Paulo ele tinha esse receio, né, que mesmo ele tendo feito um trabalho de evangelismo, de consolidação com aquela igreja, ele tinha um receio de que o diabo o tivesse tentado, que pudesse ter enganado eles e desviado eles do caminho, como isso infelizmente acontece muitas vezes. Mas a notícia foi boa, né? Então ele fala exatamente dessa notícia que Timóteo trouxe. Versículo 6. Agora Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho
e que tem tanta vontade de nos ver como nós também temos de ver vocês. Então era recíproco esse sentimento de saudade, de amor, de carinho que eles tinham uns pelos outros. Versículo 7. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Olha que legal. Mesmo passando por dificuldades, passando por sofrimentos, quando a gente sabe da fé de alguém que está passando por uma situação e continua firme, e continua, né, se doando, continua amando, continua na missão com Deus, com Jesus, isso fortalece demais, gente, fortalece demais a nossa fé. Versículo 8. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. Só tem uma forma de continuar firme, é estar unidos com o Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa estrutura, o nosso alicerce. Se a nossa fé não estiver firmada em Jesus, já era. Então, essas tribulações, essas perseguições, elas vêm mesmo para provar a nossa fé, se realmente a gente está firmando a nossa fé em Deus, em Jesus ou não. Amém? Versículo 9. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente, para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Então, por mais que Paulo declara aqui a admiração, a alegria, ele sabe que ainda tem algumas coisas que é importante ajudá-los, né? Algumas deficiências, talvez em alguma coisa, em algum entendimento. Então, era importante, ele queria estar para, olhando nos olhos, poder ajudar ainda mais e fortalecer ainda mais essa fé. Versículo 11. Que o próprio Deus, nosso Pai, essa é uma oração já que ele faz, né? Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Uau, ele está dizendo aqui, afirmando que o amor deles pelos de Tessalônica era realmente um grande amor, muito grande, muito grande. E versículo 13, para fechar aqui, ele termina: desse modo, Deus dará força ao coração de vocês e vocês serão completamente dedicados a Ele e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Uau, que lindo, hein? Um capítulo falando de fé, falando de força, falando de alegria, falando de tribulação, falando de provação. E Paulo aqui com muita alegria no coração, né, com muita saudade, colocando tudo isso que ele colocou, como é importante, né, a gente fortalecer uns aos outros, né, com o nosso testemunho de vida. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer, que a nossa fé possa crescer, possa amadurecer, para que nós possamos passar pelas perseguições, passar pelas provações e tribulações e sairmos ainda mais fortalecidos. Pai, obrigado, Pai, obrigado porque sabemos que a nossa força vem de Ti, que a nossa fé está alicerçada na rocha, que nós possamos crescer mais e mais e que possamos ser motivadores de outras pessoas e que possamos assim, Pai, estarmos cumprindo o nosso chamado, a nossa missão. Obrigado. Obrigado, Jesus. Nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas mais uma vez. Amém?
Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.